Olá, Shalom, tudo bem? Pastor Brandão, 10 minutos com Deus. Que Deus abençoe a todos. Natal está chegando e a nossa alegria é que você esteja bem, que a sua casa esteja bem, que você reúna a sua família e que você possa agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida durante o ano 2023 e daqui a pouquinho a abertura do ano de 2024. Jesus nasceu, não é isso? Jesus nasceu, isso é Natal e devemos nos alegrar com isso. E porque eu quero trazer uma palavra para você de esperança, de alegria e de eternidade para você a respeito do Natal. Tem um texto em Mateus capítulo 4, ali a partir do verso 16, Mateus 4,16, que diz assim: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Uau, né? E depois continua o texto. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, Jesus falou para eles: vinde, pois, a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Que texto maravilhoso, até porque isso expressa o sentido da vinda de Jesus. João 3,16 diz que Deus nos amou a humanidade de tal forma que deu o melhor que ele tinha. Ele deu o seu único filho, o filho unigênito, para que todo que cresce nele, em Jesus, tivesse vida e não morresse, mas tivesse a vida eterna. Então esse era o propósito de Jesus. Deus deu um grande presente, né? E nós estamos no Natal comemorando esse grande presente que Deus deu para nós, que foi Jesus. E quando Deus deu esse presente para nós? Quando o mundo estava em trevas, né? Em escuridão. O mundo estava totalmente afastado de Deus, seja de forma religiosa, seja de forma social, seja a nível de governo. O mundo estava sem esperança, estava, como diz assim, na sombra da morte. Então Deus enviou Jesus. Quando Jesus veio, né, o mundo, né, raiou, uma luz brilhou e trazendo esperança para todos nós. Você sabe que Deus então usa uma moça, uma menina de 13, 14 anos, a idade, para uma grande missão, e através dela nós recebemos o nosso Salvador, o nosso libertador. E isso é muito importante. Desde então, o mundo vem falando acerca de Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão através de Jesus. Então, isso trouxe uma preocupação muito grande para mim quando eu já novo na fé, ou quando conheci Jesus como meu único e suficiente Salvador, que é isso, e Senhor. Jesus passa a ser o Senhor da minha vida, o meu orientador, né? Aquele que me dá o norte, me dá o caminho para a vida, para todas as situações da vida, seja emocional, seja social, seja espiritual. Jesus, ele me dá essa condição para eu ter vida. A luz brilhou na minha vida, o sol começou a raiar na minha vida, a luz de Cristo passou a raiar na minha vida, e eu passei a ter esperança. E daí eu comecei a me preocupar com as pessoas que ainda vivem em meu redor. Eu lembrei da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos meus sobrinhos, e comecei a anunciar Jesus, esse Jesus, né? E o sol, a luz começou a raiar na minha família. Então eu comecei a falar de Jesus para minha família, e minha mãe, meu irmão mais velho, minhas irmãs, meus sobrinhos, minhas sobrinhas começaram a receber essa luz no coração chamado Jesus Cristo. Jesus, ele conta uma história, está no Evangelho de Lucas 16, que vai falar acerca de dois amigos.
Um era muito rico e outro muito pobre, mas eram amigos. Os dois eram da mesma faixa etária, né? Um vivia regaladamente, vivia das seus despojos, de tudo que tinha, de sua riqueza, e o outro vivia do que sobrava da mesa desse rico. E aí o rico faleceu, e como era da mesma geração, tempo depois também o seu amigo simples, pobre, né, chamado Lázaro, também morreu. E diz que Lázaro foi para o paraíso, para o seio de Abraão, e o rico foi para um lugar chamado Hades. E aí, lá em cima, o rico olhou para o outro lado, para o seio de Abraão, dizendo: "Oh, pai Abraão, puxa vida, eu estou aqui ardendo em fogo, por favor, eu estou aqui agitado, por favor, pede a Lázaro que molhe a ponta dos meus lábios com água, porque aqui..." Aí Abraão, né, falou assim: "Olha, quem está desse lado aí não pode vir para o lado de cá, quem está lá de cá não pode vir para o lado de lá." Então há uma separação entre aqueles que buscam Jesus. E Lázaro, mesmo simples, mesmo com dificuldade, ele era temente a Deus. E aquele rico, ele fazia do dinheiro o seu Deus, né? Eu tenho isso, tenho aquilo, não preciso de ninguém. Mas o que acontece? Um dia a conta chega. É verdade? Olha, tem ricos, a Bíblia fala de um rico chamado Barnabé, e ele era da ilha de Chipre. Ele era muito rico, mas ele era temente ao seu Jesus Cristo. Ele era um homem bom, e ele ajudava também os pobres, os simples, mas ele era temente ao seu Jesus Cristo. O fato de que nós estamos falando a história de ser um pobre que tinha Jesus e um rico que não tinha, mas a Bíblia fala de muitos ricos, né? Em Atos dos Apóstolos vai falar de uma mulher, Lídia, e ela era muito rica, ela vendia panos finos, e ela era temente ao seu Jesus Cristo. Então estou falando de gente que tem e que não tem, mas que a ideia é que Jesus tem que ser o Senhor e nosso Salvador. Ele diz assim que ninguém vai a Deus senão por Ele. Eu quero dizer para você que nesse Natal você possa conhecer Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador, aquele que veio de Deus para brilhar num mundo que está sem esperança, um mundo que não tem alegria, sem segurança, um povo esquecido, né, das autoridades. Eu quero dizer que Jesus é o nosso Salvador. Jesus nasceu para ser o nosso Salvador e ser o nosso Senhor. Seja você uma pessoa que tenha condições financeiras, seja você que não tenha condição financeira, eu quero dizer que Jesus tem que ser seu Senhor, seu Salvador. Para que lá na frente, um dia quando Ele chamar a nós, dessa nossa geração, você possa estar no seio de Abraão, como muitos estão lá, porque receberam Jesus no seu coração como Salvador e Senhor da sua vida. Nesse Natal, deixe Jesus nascer. O seu coração seja o verdadeiro presépio, onde ali Maria, sua mãe, olhava para Jesus e admirava. Eu quero também que o seu coração seja um lugar onde que as pessoas admiram. O coração onde que Jesus seja o seu Salvador, o seu Senhor, o seu orientador, o seu cuidador, e que seja o verdadeiro Natal. Que Deus abençoe vocês, uma boa semana, um bom Natal para vocês, e que Jesus possa brilhar dentro da sua casa. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, Shalom.